Já parou para pensar como o varejo tem evoluído ano a ano? Novas tecnologias, mudanças no comportamento do consumidor e necessidade de adaptação rápida. Com tanta tendência surgindo, a NRF, maior evento de varejo do mundo, sempre indica os caminhos que as empresas devem seguir para se manter competitivas. A NRF não é apenas uma feira, é um verdadeiro termômetro do futuro do setor, reunindo líderes globais, inovações tecnológicas, as principais tendências que vão moldar o mercado nos próximos anos. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos fazer um balanço geral do que vimos na NRF 2025 e entender o que o varejo pode esperar para os próximos anos. Se você quer entender para onde o varejo está caminhando e como essas transformações podem impactar o seu negócio, esse episódio é para você. Varejo SA Podcast, episódio 166, pós-NRF, as principais tendências para 2025. Para enriquecer a nossa discussão, contamos com a presença de Marcos Fábio, especialista e consultor de varejo com vasta experiência em tendências de mercado e inovação. Olá, Marcos Fábio, seja bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Muito obrigado, mais uma vez aqui para falar das principais tendências. Muito bem. O nosso episódio de pós-NRF no passado foi um sucesso e a gente está repetindo a dose aqui. Não só com o mesmo especialista, mas trazendo novidades e um novo formato agora num estúdio novo. Que bom. E primeiro, parabéns pela casa, pelo estúdio novo. Eu acho que os associados, as federados, só têm a ganhar com isso. Então, bora para cima, vamos falar do que interessa. Muito bem. E para começar, eu queria te pedir para fazer um panorama geral. Como é que você tem visto a evolução da NRF nos últimos anos? Você que acompanha, não é nem sua primeira, nem sua segunda edição. O que você acha que está se consolidando aí esse evento como termômetro realmente do varejo mundial? Bom, eu sempre falo uma coisa. Querer ditar uma tendência nova todos os anos é muito difícil, porque por mais que as coisas evoluam rápido, você não consegue falar, um ano a tendência é essa e no outro ano essa tendência mudou completamente. O que eu percebo é o amadurecimento de algumas tendências que começaram às vezes com alguma coisa futurista demais e com o passar dos anos elas vieram se consolidando. Então, por exemplo, a integração dos canais, a questão de loja física com o ambiente digital, e isso é uma coisa que acho que na edição de 2010, 11 já se falava e veio se consolidando. E outras coisas que às vezes vem aquela coisa efêmera naquele momento ali e depois ninguém fala mais disso, como foi, por exemplo, o metaverso. O que eu tiro de balanço disso tudo é uma frase, é varejo em movimento. O que eu tiro de aprendizado, que todos os anos a NRF faz uma provocação dizendo assim, precisamos estar em constante movimento, porque se nós pararmos, vamos ser atropelados, tanto pelo conhecimento, pela tecnologia, pela concorrência. Então, para mim, esse é o grande balanço que eu faço. Ah, legal. E eu percebi também que tem aumentado cada vez mais a cobertura da NRF aqui no Brasil. É incrível como, de uns anos para cá, pelo menos dos últimos 3 ou 4 anos, a quantidade de matérias, de informação que é gerada no Brasil a partir da NRF tem crescido. Eu acho isso muito bom, né? A gente acaba democratizando aquele conteúdo que é visto lá para o varejo brasileiro, assim como a gente está fazendo aqui nesse podcast. Eu diria que a NRF hoje, se você fechar os olhos e não ver que você está em Nova York, você vai pensar que está no Brasil, porque se escuta muito português, as pessoas falando português. E por que eu acredito que isso tem acontecido? Primeiro que nós não podemos ignorar a influência americana no Brasil e no resto do mundo, mas no Brasil, as escolas de administração, os grandes nomes que trazem novas tecnologias vêm sempre de lá. Então, quando você tem a oportunidade de estar num congresso nos Estados Unidos, onde você está próximo ali de você, as grandes marcas de varejo que dominam o mundo, isso faz com que os olhos sejam voltados para esse evento. Existem outros eventos, por exemplo, nós temos uma feira na Alemanha que é a Euroshop, eu também já tive, mas você vê que ela não é tão popular. Às vezes eu falo com as pessoas da Euroshop, poucos conhecem. Mas a NRF, para mim também uma outra fórmula de sucesso dela é porque ela combina um congresso que traz muito conhecimento aplicado, muita informação,
com uma feira. Então isso também ajuda muito. Não é só um congresso, não é só uma feira. Então o Brasil comprou isso e não tem dúvida, muitos conteúdos mesmo. E o Brasil protagonista não só na quantidade de inscritos, né, aproximadamente 10% dos inscritos, mas também já cada vez mais no palco, né? A gente tem grandes brasileiros se apresentando, especialistas, consultores e empresários brasileiros que tiveram protagonismo nessa edição mais uma vez. Mas vamos lá, eu separei aqui 12 temas para a gente discutir como os principais temas e a gente vai um a um aí discutindo e conversando. Queria começar com você sobre o que você viu da NRF sobre marketplaces. É uma tendência, chegou para ficar, continua crescendo? Qual é a visão sua de marketplace? O Sebrae fez um mapeamento recente, estou falando de Brasil, e ele mapeou 3.000 marketplaces. Então, óbvio que tem outros, mas ele pegou os principais. Desde produtos, também falando de venda de cursos. Desses, 157 tem grande expressão. E 5 dominam 80% do mercado. Apenas 5? Apenas 5. Então, existe aí uma mudança de ranking. Por exemplo, o Mercado Livre foi ultrapassado, se não me engano, pelo Temu. Então, tem uma mudança nisso. Mas uma coisa inegável é a força do marketplace. Quando a gente vai falar, por exemplo, de loja virtual, a última vez que eu consultei estatística, nós estamos falando de quase 1 milhão de lojas virtuais no Brasil. Só que a grande dificuldade de qualquer empresa que monta a sua loja própria é conseguir levar tráfego para o site. Nós estamos falando de uma taxa de conversão de 1,65. Ou seja, a cada 100 que entram, ou melhor, a cada 1.000, 16 pessoas e meia, né, 1,65, vão comprar, porque muitas pessoas abandonam o carrinho para o meio do caminho. Então, o e-commerce está no marketplace. Então, essa é uma coisa. Então, algumas palestras falaram muito disso, que o marketplace vai continuar a crescer, é uma coisa que veio para ficar, mas diferentemente do que foi lá em 2012, numa NRF que falou assim, o varejo físico vai acabar, não. Eles vieram para coexistir, eles vieram para se complementar. Então, o crescimento do marketplace tem a ver com isso. É uma tendência, vai continuar crescendo, inevitavelmente, mas vai coexistir com a loja física. E o marketplace como um ecossistema, né? Uma coisa mais ampla, não atrapalhando o crescimento e as oportunidades do pequeno lojista, porque o marketplace contempla pequenos lojistas lá dentro, mas também oferecendo outros tipos de serviço online, né? Não é simplesmente a compra e venda de produtos, tem várias outras coisas agregadas ao marketplace. O grande desafio de todo mundo que opera no digital é porque uma vez que você tem o cliente ali dentro, porque o difícil é você ter a base de cliente. Mas depois que você tem a base de cliente ali dentro, a cultura do produtar, de buscar novos produtos e serviços é inevitável, porque esse cliente ele é sedento. Então, eu vejo, por exemplo, né, abrindo um parênteses aqui, mas é importante falar disso. O nosso sistema bancário, por exemplo, né, antes era só agência física, agora é fintech, e nós ainda temos muita oportunidade de pessoas que não estão dentro do sistema bancário. Então eu vejo, por exemplo, muitas entidades, agora com o advento das fintechs, abrindo como se fosse um braço, virando um banco, uma entidade virando um banco. E muitas pessoas buscando esse serviço, por quê? Porque cabe mais, porque é aquele canal que eu tenho intimidade com isso. Então, essa é a pegada. O marketplace já tem o cliente, então você pode ali ampliar a sua gama de serviços. Não só vender o produto, vende seguro, vai vender crédito e por aí fora. Legal, legal. E a gente falando de marketplace, já traz também a questão do social commerce, do live commerce. Outra grande tendência que está vindo da Ásia para o Brasil, você acha que vai pegar? Já pegou. Já pegou? Eu, sexta-feira passada, eu estava participando de uma convenção de vendas e a gente fez um talk show lá e uma das pessoas que foi convidada foi um empresário em que ele tem 14 lojas físicas, tem uma rede de 14 lojas, está abrindo mais, mas ele opera muito nas plataformas. E live commerce, ou social commerce, é uma coisa que ele trabalha muito. Então, ele apresentou lá um crescimento de 63% nas vendas dele por causa disso. Então, assim, às vezes em 4 horas, 5 horas de live, você tira 1.000 pedidos. Então, essa é uma coisa importante. Porque qual é a diferença? E isso é que acho que é importante os nossos espectadores, Daniel, começar a entender. Cada vez mais, o varejo físico vai querer pegar os benefícios do online e o online está tentando também pegar
aonde o físico é bom. Então, por exemplo, como o varejo online não tem o estoque, não tem o produto a tempo e a hora, eles estão investindo aí no super speed, estão investindo muito nessa pegada de entregar rápido, que é talvez a maior desvantagem em relação à loja física, que você vê o produto, toca. As realidades aumentadas e outras tecnologias para você cada vez mais ter uma compra muito real. Tangibilizar mesmo no online. Mesmo online. E do lado de cá, então pensa o que é um social commerce, um live commerce. Pô, você está combinando as vantagens do online, a pessoa está em casa, com aquela pegada do presencial, porque tem uma pessoa ali conversando com você, ofertando, quer dizer, você tem uma venda assistida, só que online. Então, é uma tendência que veio para ficar. E aí tem uma coisa que eu falei isso essa semana. Como a NRF trata muito de grandes, né? A gente fica lá com exemplos de Walmart. Os exemplos vêm das grandes marcas. Os exemplos estão das grandes marcas, mas muitas vezes as soluções que elas estão encontrando são o que os nossos associados aqui, que são os pequenos, né, acabam fazendo. Então é muito presente em empresas hoje que são associadas ao sistema, né? Um associado da CDL em qualquer lugar desse país aí já acabou aprendeu a fazer e está fazendo isso muito bem. Então essa é uma tendência que veio para ficar. E a gente fica o tempo inteiro fazendo esse exercício de olhar os bons exemplos das grandes empresas e imaginar como adaptar isso numa realidade de pequeno e médio no Brasil. Em vários casos isso parece desafiador, em outros parece muito natural. Você acha que a gente tem realmente essas condições de olhar um exemplo e trazer para a nossa realidade? Isso é viável? É viável. Eu comparo isso muito igual quando você vai a um desfile de moda e aí aparece aquelas modelos desfilando com umas roupas um tanto quanto ousadas demais. Exóticas. E você fala assim, não é possível que alguém vai vestir isso. Não, ali não está sendo apresentado a peça da coleção, está sendo apresentado para onde caminha. É a mesma coisa. Diversas tecnologias que são apresentadas lá são coisas que dá para ser aplicada nos pequenos negócios. Obviamente que nós temos que olhar para uma coisa chamada cultura. Então, vamos no básico. Quando a gente estuda nos livros americanos, nas escolas de administração, sobre alguma tecnologia de gestão, uma coisa é o ambiente de negócio americano, outra coisa é o ambiente de negócio da China, outra coisa é o ambiente de negócio do Brasil. Então, tem coisas que você precisa observar um ambiente legal. Então, tem coisas que lá você consegue fazer, aqui você pode ter uma legislação, alguma coisa que te impede. Mas falando de tecnologia, por exemplo, se nós estamos falando de experiência dentro do ponto de venda, né? Você pode fazer isso no grande quanto no pequeno. Isso é perfeitamente possível. Adaptar. No ano passado, no nosso podcast, eu fiz o comentário, quando estava começando a falar de... Ano passado se falou muito de inteligência artificial, mas muito assim, como tendência, esse ano apareceu já com muita aplicação prática. Numa das palestras que eu estava fazendo, eu estava no Rio de Janeiro, e coincidentemente, né, porque o celular, ele te traz ali a indicação de onde você está, né? Ele busca ali a região. Apareceu um supermercado de Volta Redonda que utilizou uma solução de inteligência artificial, e isso eu achei muito legal, eu fui visitá-lo, aonde essa inteligência acoplada nas câmeras do supermercado identificava o movimento do furto. Então, na hora que você estava fazendo o movimento do furto, a inteligência entendia que aquilo era um movimento de furto e avisava nos celulares dos funcionários, e os funcionários imediatamente abordavam aquela pessoa, obviamente com uma abordagem tipo, você está com dificuldade de carregar, será que pode pôr numa sacola, ou seja, para aquela pessoa entender que foi identificado. Quer dizer, uma solução de IA aplicada em um supermercado brasileiro e já ajudando numa dor, principalmente do varejista de supermercado, e era um supermercado, não era uma grande rede, era um supermercado pequeno, implantando isso. Então, é perfeitamente possível. É isso que eu quero dizer, eu trouxe esse exemplo para mostrar isso. Obviamente que nós temos que fazer essa força, entender assim, o que eles estão querendo dizer e o que se aplica à minha realidade. Não, e tudo que a gente vai falar aqui hoje tem que ser aplicado com esse olhar, né? Como adaptar e como trazer para a nossa realidade. Bom, e a questão da loja física? Já houve o decreto do fim da loja física, não se fala mais nisso. E qual é a tendência hoje de como a gente deve enxergar a loja física no varejo?
A loja física, esse ano, quer dizer, eu não sei se eu vou pecar pela data, mas se não me engano foi em 2012, na NRF de 2012, que se falou, que decretou a morte da loja física. E eu lembro muito disso porque eu estava acabando de abrir uma loja física. E aí eu falei, poxa vida, eu abri numa loja física, investindo e alguém falando que ia morrer. Do mesmo jeito que se falou muito da morte dos shopping centers, dos malls, né? E com estatísticas falando que há não sei quantos anos não se abriu um shopping novo nos Estados Unidos e tal. E aí, de lá para cá, essa verdade ela foi sendo desconstruída e veio o caminho da adaptação. E esse ano ela foi coroada como a grande promotora, como a grande realizadora da experiência do cliente. Então, o que significa dizer isso? O ambiente digital, ele te traz um tipo de experiência. E ele é de conveniência. Você quer comprar rápido, é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes você está aí nos ouvindo, você está numa cidade de 30 mil habitantes, por exemplo, não adianta você pedir as pessoas para comprar no comércio local, porque tem coisas que numa cidade de 30 mil habitantes você simplesmente não encontra. Porque não vai valer a pena para aquele varejista manter um estoque para de vez em quando ir lá comprar. Então tem coisas que você ou vai comprar numa capital ou só vai achar na internet. Então, o que começou a ser discutido, se não me engano, na NRF de 2000 logo depois da pandemia. 21, foi 21, 22, né? Como as pessoas ficaram muito em casa, e algumas pesquisas que foram feitas, as pessoas estavam adorando ficar em casa, serem servidas em casa, né, saíram daquele estresse do ter que sair e comprar, mas como tudo é cíclico, chegou um momento que ficar em casa também cansou. E elas começaram a sentir falta disso. Só que elas não querem a loja do passado. Elas não querem a loja do antes. Daniel, eu escutei isso de alguns empresários. Se eu falar quando, eu vou revelar a minha idade aqui, mas que era assim, a loja não pode ser bonita, senão afasta o cliente. Esse era um jargão que existia antigamente, que tipo assim, loja bonita parecia que era cara e afastava o cliente. Hoje não. O país está em crise, está em dificuldade, mas nós não queremos levar a crise, nós queremos ver coisa bonita. Então, se você entra numa loja, você quer que a loja seja um oásis. Você não quer ver a crise dentro da loja. Claro. Né? Você está aqui, está calor. Você entra na loja, está climatizada. Você está aqui, está feia. A rua é feia, suja. Você entra na loja, você quer ver coisa bonita. Então, a necessidade dessa dopamina, a necessidade do ser humano se sentir bem, a busca pela felicidade, a busca por viver momentos importantes, só a loja física dá conta de proporcionar. Então, o investimento no design, na organização da loja, no jogo de iluminação, cada vez isso tem melhorado a experiência do cliente. Conforto, conveniência. Esse consumidor, ele no online, ele se acostumou a não ter fila na hora de comprar, na hora de pagar. Então, no físico, ele não quer. Então, essas atratividades que ele tem no online, ele busca também na loja física de alguma maneira, né? Por isso que a gente está falando da loja fluida. Então, é isso que eu disse no início. O que é o desafio da loja física? É você ser o físico, sem os atritos da loja física e com os benefícios do online. Então, por isso que vem aí muita evolução das tecnologias. Quando a gente fala, por exemplo, de evolução de tecnologia, é muito comum, já está comum no Brasil hoje, você ter, por exemplo, aquele self-checkout no supermercado. Mas ali ainda não é a proposta do self-checkout que vai gerar uma boa experiência de consumo, porque você ainda dá trabalho para o cliente. Ainda não está fluido. Ainda não está fluido. Então, essa é uma coisa que a gente precisa melhorar. A gente precisa conversar. E a questão do retail media nas lojas? Também já se falou nos últimos anos, não é uma novidade, mas a abordagem tem sido de maior protagonismo, maior atenção para essa fonte de receita, essa fonte de riqueza que tem. Eu quero até fazer um comentário antes, botei uma tela aqui da loja física e entro aí rapidamente. A prova, né, de que a loja física está voltando com toda a força, né, nós visitamos, né, aqui está a loja da Louis Vuitton que está sendo reformada e eles investiram pesado numa fachada e que quem chega lá não acredita que está vendo uma grande mala, né? Quer dizer, um conjunto de malas muito alinhado
com a proposta da Louis Vuitton, inclusive em alguns momentos as fachadas servem aí também como, elas viram aí cenários de projeção, e do lado de cá está a loja temporária dela, ou seja, enquanto essa aqui está em reforma, ela fez a loja temporária e investiu muito, inclusive construindo nessa loja de cá apostas, experimentando coisas novas. Então, a mostra disso é a loja física te gera essa experimentação. E aí eu vou engatar com o Retail Media exatamente por isso. Porque o que acaba acontecendo? Olha aqui um exemplo que eu trouxe. Nós nos acostumamos a receber na nossa palma da mão os links patrocinados, aquela coisa que eu estou aqui, ó, no celular. Né? Então, quer dizer, tem uma tela ali, tem uma série de técnicas ali, algum publicitário pensou naquela imagem para conquistar você na sua compra. Aí quando você chega na loja física, você não tem isso, mas é um ambiente perfeito para isso, porque na sua casa você viu a propaganda, mas você não está comprando. Mas você não está comprando e não está vendo o produto. Aqui você está vendo a propaganda e o produto pode estar aqui do seu lado. E é importante falar nisso. Gosto de dar exemplos muito práticos. Se você observar o comportamento, por exemplo, dos consumidores no fast food, hoje eles evoluíram, tem totens, mas tem muitos fast food ainda que tem o caixa aqui e na testeira a foto dos produtos que você está vendendo. Se você observar o comportamento de compra, as pessoas compram assim, ó, olhando para cima para poder falar o que vai comprar. Ou seja, há um espaço que é uma testeira direcionando os clientes daquilo que vai comprar. E toda vez que há uma mudança de cardápio ali, vamos chamar assim, de imagem, aquele produto que antes não saía tanto, depois que ele entra em evidência ali, ele começa a vender. O cardápio no restaurante com foto, o prato que tem foto vende mais do que o prato que não tem foto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque com a técnica de hoje, com a tecnologia de hoje, você pode fazer o seu ponto de venda vender por você, sem necessariamente ter um atendente ali. Então, hoje você conta com painéis de LED, você conta com realidade aumentada, você conta com uma hologramas que vão te ajudar a chamar a atenção para aquele produto ou serviço que às vezes não vendia tanto, porque às vezes o seu vendedor não lembrava daquele produto e de repente a pessoa vê, mas e aquilo ali? Né? Eu não posso deixar de me lembrar de um comportamento que a minha esposa tem, mas acho que muitas mulheres têm. Você senta no restaurante, enquanto eu estou olhando o cardápio, ela passa e fala, e aquele prato que passou ali? Né? Então, quer dizer, as pessoas compram muito com os olhos. Inevitavelmente é isso que eu quero chamar a atenção. Então, o Retail Media veio para isso, para ajudar a loja a vender. E um detalhe, não importa o tamanho da loja, porque aqui eu estou trazendo um exemplo real de um supermercado com um painel, quase um mini outdoor lá dentro, mas nós temos muito espaço, testeira de gôndola, tem muitas tecnologias com testeira, faixa de gôndola e uma série de coisas para ajudar aquele produto a vender mais. É aquela história, não é uma estratégia nova, mas a abordagem está diferente em termos de ganhando cada vez mais atenção, a tecnologia ajudando a ter displays diferentes para realmente chamar a atenção e isso vale tanto para a loja física quanto para a loja online. O Retail Media você tem como usar banners no online, assim como você usa na loja física. Aliás, inclusive, bem lembrado isso. Vou até voltar aqui para a gente... Um cliente meu que trabalha no físico e no digital, ele fala o seguinte, quando você acerta um anúncio, ou seja, faz uma foto bem feita, faz um anúncio bem feito e tem um bom tráfego, a venda é garantida. Vende-se muito mais. Então, significa dizer o seguinte, dependendo da forma como você faz a foto, dependendo do contexto que você coloca o produto. Então, uma coisa é você ter o produto estático. Outra coisa é quando você tem a mídia sugerindo o momento de consumo. Então, é diferente eu falar, por exemplo, de uma garrafa de vinho isolada e uma garrafa de vinho em cima da mesa com duas pessoas bebendo, degustando. Quer dizer, você está vendendo não só o produto, mas aquele momento de consumo. Né? Então, isso é muito importante. Muito bem. Ainda no tema de lojas físicas, a gente ouviu muito lá em Nova York a questão das lojas globais de bairro. Uma questão um pouco complexa da gente explicar. Tenta explicar para a gente assim, como é uma loja global de bairro. E nós fomos visitar essa loja aqui, ó, a Moscote. É uma história belíssima. O fundador é um imigrante que chegou nos Estados Unidos em 1800, se não me engano, 1860, 1840.
começou a vender óculos em carrinho de mão e abriu sua primeira loja, muito com essa pegada da venda assistida, né, fazendo aquela amizade com a vizinhança. Então, ele não abriu a sua loja no centro de Nova York, ele abriu num bairro de Nova York, no subúrbio de Nova York. E quando você entra no site da empresa, inclusive convido os nossos espectadores a entrar no site da Moscot, tem a história deles lá, muito, muito legal a história. Eles falam que eles se identificam como uma loja global de bairro. E qual é o grande diferencial? Inclusive na visita, na missão, né, que nós estávamos, tinham empresários do setor de ótica que me faziam as perguntas assim, cara, tem coisas aqui que a gente acha que lá no Brasil não venderia e eles estão vendendo e estão conseguindo se comunicar. Mas a história deles à medida que eles estavam naquela comunidade, eles começaram a ser os embaixadores daquela comunidade. Então eles começaram a entender quais eram as dores, o que eram os símbolos daquela comunidade que eles deviam adotar, o relacionamento com aquela comunidade, e eles começaram a perceber, que é um desafio de qualquer varejista, é que eles começavam a vender para o avô, quer dizer, o avô que um dia foi filho, então o avô está comprando, o pai está comprando, o neto está comprando. Então eles estão conseguindo fazer uma coisa muito interessante, que é sucessão de clientes. E uma história muito legal é que um dos filhos, essa loja é a 5ª geração já a conduzir isso, é músico, gosta de música e tal. E aí um belo dia ele pegou a sua guitarra, começou a tocar. No bairro, um monte de pessoas da região começou a gostar disso, uns músicos. E eles montaram a Moscot Music, que era embaixadora para revelar talentos daquela região, ali como levantando uma bandeira. Então isso gerou um reconhecimento, isso gerou uma gratidão daquela comunidade, falando, poxa, esses caras estão fazendo alguma coisa que vale a pena. Esse é o conceito para mim na prática, né? A Moscot hoje tem loja em vários países e a pegada dela é sempre essa. À medida que ela se instala em um lugar, ela começa a entender o que são as demandas daquela comunidade e como que ela pode atuar como protagonista ou como facilitadora. Ou seja, uma rede global com características de loja de bairro. Acho que a palavra aí que a gente pode trazer é a conexão. Eles criam uma conexão genuína naquele lugar onde eles estão. Não é uma coisa falsa. É genuína, sabe? Mesmo sendo uma rede. Então Mesmo é uma rede que tem as duas características, né? A vantagem de ser rede, de ter produtos padronizados, de ter valores e custos e logística e dinâmica de uma rede, mas com uma característica de atendimento e relacionamento local. E uma coisa que eu gosto de dar exemplo, porque nós já temos exemplos aqui no Brasil de empresas que fazem isso, mas eu gosto de citar muito iniciativas, por exemplo, de cooperativas, né? Então, por exemplo, algumas cooperativas de crédito, quando chegam numa cidade, ela vai ocupando aqueles espaços que foram deixados. Então, às vezes, ela abraça um símbolo da cidade. Ó, isso aqui é um símbolo da cidade, não tem banco nenhum olhando para isso. Ela vai lá, abraça, coloca aquilo, cuida daquilo, as pessoas olham para aquilo e falam, olha que legal, estão resgatando uma coisa cultural. Então, isso é muito legal. O exemplo para o pequeno. Não necessariamente você, às vezes, vai ter uma força para poder fazer uma coisa como a Moscot fez. Mas, às vezes, tem uma praça ali, naquele lugar onde você está, que está mal cuidada, que está precisando de uma atenção e que às vezes é só boa vontade, você organiza aquilo e você pode melhorar às vezes um bem local. Então, isso é um exemplo prático de que uma loja pode fazer. Eu acho que quando a gente fala de loja de bairro, a gente leva sempre em consideração aquele atendimento mais personalizado, o vendedor que te conhece sua família, conhece seu hábito. Então, todo mundo consegue fazer isso, né, no seu negócio. Então, acho que pequenos negócios têm essa facilidade de poder ter um relacionamento mais pessoal e criar uma conexão. E isso, para mim, é que eu vejo que... Eu acredito que o Brasil tem toda a chance de dar um show na turma dos grandes lá de Nova York, porque nós somos formados por pequenos negócios, né? Então, se nós estamos falando de pequenos negócios, nós estamos falando o seguinte, que quem gera atendimento, quem supre e ressupre a população brasileira são os pequenos negócios. E cada um desses negócios tem as suas características únicas. E aí eu chamo atenção para isso, porque muitas vezes o lojista que pode estar nos ouvindo, ao invés dele querer deixar, às vezes, uma coisa que ele tem, que é de cultura, que é de natureza, de essência, e querer, às vezes, colocar coisas que estão na moda, às vezes é o contrário, ele tem que seguir aquela essência dele. Né? Muito bem.
E a questão dos serviços dentro da loja, outra coisa que discutiu-se muito na NRF e a gente conseguiu ver também na prática um pouco disso. O que é a tendência? No passado, você comprava... No passado não, até hoje ainda tem muito, aquela questão de alfaiataria, né? Você compra um terno numa loja e aí na hora de dar a bainha lá, na hora de fazer, eles fazem para vocês. Só que isso tem ampliado. Então, trazer serviços dentro da loja. E, inclusive, serviços que estão combinando algumas situações. Então, por exemplo, tem uma loja, que é essa aqui, a Arc'teryx, que ela tem uma pegada muito bacana. Eles são lojas de roupa para montanhista, para esquiadores. E são roupas pesadas, caras, inclusive. E essas roupas se desgastam à medida que a pessoa está, né? Você está escalando, você está esquiando. Então, você leva lá, então você tem a oportunidade de ter a sua roupa consertada por quem a produziu, sabe como fazer. E interessante que quando, por exemplo, uma roupa lá não consegue ser recuperada, ela é desmanchada e parte dela serve de matéria-prima para outra. Então, isso é muito interessante. Eles têm, quando você chega com uma roupa usada, eles te pagam para isso, para poder você adquirir outra. Mas essa prestação de serviço gera uma coisa muito interessante, um novo fluxo para a loja. Quer dizer, hoje você compra e quando você quer arrumar, você vai em outro lugar. Nessa pegada, não. Você compra e se você quer arrumar, você volta lá naquela loja onde você comprou, podendo, inclusive, comprar outros produtos. Então, essa é uma coisa muito interessante. E outro exemplo, já tem aqui no Brasil também, que foi a Golden Goose, que é aquela pegada de você pegar o seu tênis, que ele tem a aparência de velho, mas altamente personalizado, né? Então, a escola da minha filha me deu um presente, que é um chaveirinho, com um desenho que minha filha fez e imprimiu esse desenho no chaveirinho. Eu carrego ele para tudo enquanto é lugar, lá na chave do meu carro. A mesma coisa é isso. Você pode pegar um desenho da sua filha, um desenho que você gosta muito e personalizar. Então, gerando também esse serviço dentro da loja. Sakamoto, durante anos, os negócios venderam para a gente produtos, mas empurraram a personalização para outros. Agora eles estão entendendo o seguinte: espera aí, eu posso fazer isso dentro da loja. Quem é a prova disso? Eu sou franqueado da Havaianas. Dentro da loja Havaianas, você pode personalizar lá o seu calçado com um pin. Então é disso que nós estamos falando. Na Nike você pode personalizar o seu tênis, tem uma oficina específica para isso. A gente viu. E tem também aquela questão de, às vezes, juntar algumas marcas, né? Uma marca de roupa que coloca lá dentro um serviço de café. Collabs, né? Os collabs. Se não me engano, 2020, foi falado na NRF que a alimentação ia salvar o varejo. O que era essa pegada? Porque a alimentação gera fluxo recorrente, né? A fome que você tem hoje, de manhã à tarde você tem de novo. Então, à medida que você consegue ter alguma coisa que faz o collab, uma parceria, onde um gera fluxo para o outro, isso é muito bem-vindo. Isso eu já vi muito presente na Euroshop em 2020 e esse ano a gente viu, inclusive, nos exemplos de loja. Então, por exemplo, a própria loja da Louis Vuitton, com uma cafeteria lá dentro. Aí você vai na própria Arc'teryx, no fundo dela tem uma cafeteria. E interessante que isso abre o leque para outros produtos. Então, você está na cafeteria, mas você pode levar um produto daquela marca, um café daquela marca, por exemplo. Né? Muito bom. Queria falar com você agora um pouquinho sobre, talvez, ali, o grande tema da NRF, que foi a tangibilização da inteligência artificial. Praticamente todas as palestras e painéis falou-se de alguma maneira da inteligência artificial em vários aspectos. Como é que você quer trazer esse assunto para a gente conversar aqui? Eu quero trazer esse assunto fazendo um resgate, primeiro com a palestra do Lee Peterson. O Lee Peterson já virou um queridinho dos brasileiros e, inclusive, na palestra dele ele termina com um obrigado, escrevendo obrigado mesmo, porque ele já se acostumou. E ele trouxe uma pesquisa falando que, numa pesquisa feita entre os americanos, 67% preferiam comprar online. Então, isso assustou todo mundo. Mas quando perguntado por que eles preferiam comprar online, os motivos eram lojas bagunçadas, desorganizadas, falta o produto, o atendente não sabe te falar direito
atendentes ruins, ele não sabe te falar direito sobre aquele produto ou serviço. Quer dizer, a gente pensa que essas coisas acontecem só aqui no Brasil. Nada. Né? Então, ele veio... Prateleira vazia. A prateleira vazia. Então, ele veio trazendo uma série de atritos que acabam empurrando a pessoa pro online. Eu costumo falar que nós somos como água, procuramos o caminho mais fácil. O caminho mais fácil para o mar é o que a água vai seguir. Nós também queremos o caminho mais fácil. Se você vai num lugar que te entrega atrito, mas aí na própria palestra dele ele diz o seguinte: quando perguntados a essas pessoas o que fariam elas voltar à loja, possivelmente o contrário do que as afastariam. E apareceu um elemento novo. Então, o que faziam elas voltar às lojas? Quando a loja estava organizada, estava alinhada com as tendências, tinha o produto, os atendentes sabiam atender, que o design, que o ambiente fosse agradável, que sabe aquela história de você atraente, você querer ir para um lugar bonito, bacana, e que esses consumidores não necessariamente ligavam para a tecnologia para eles, se a loja tivesse essas coisas. Bom, mas por que eu estou falando isso? Aí ele finaliza a palestra dele dizendo o seguinte: quando essas mesmas pessoas foram perguntadas se a loja fosse próxima a eles, eles voltariam a consumir. Então entra naquela coisa do local, da proximidade, daquela tendência que as pessoas querem resolver tudo a 15, 20 minutos da sua casa. E isso é uma coisa que os associados das CDLs do Brasil afora têm. São aquelas lojas locais, estão num bairro, né? Mas, Marcos Fábio, o que isso tem a ver com a inteligência artificial? Então, vamos entender isso aí. Quando nós vamos falar de inteligência artificial, as pessoas estão confundindo uma coisa, achar que inteligência artificial é ChatGPT. Eu sempre falo que toda tecnologia, quando vem nova, você quer saber quais são as primeiras novidades que ela te traz. Então, por exemplo, o ambiente acadêmico, todo mundo amou o ChatGPT, está fazendo trabalhos, aí a pessoa do direito está fazendo petições pelo ChatGPT. Tá bom, você tem essa aplicação que é IA generativa, ela não é específica. Esta IA não é a IA que vai resolver os problemas do varejo. Certo. Eu recentemente cheguei de Portugal, estava fazendo um curso numa escola, a gente teve um módulo sobre inteligência artificial e o professor dizendo assim, é a IA narrow, a IA específica, quando você monta um projeto de IA para resolver isso. Então, numa das palestras que a gente assistiu, uma rede de supermercados com 400 mil funcionários no mundo, com um turnover de 60%. Então, olha lá, atenção, falta de mão de obra, turnover não é só aqui no Brasil. Então, quer dizer, 400 mil, 60%, nós estamos falando de 240 mil pessoas. Aí, um belo dia, eles falaram assim, poxa vida, como é que nós vamos fazer para treinar essas pessoas que estão chegando novas? Porque uma das pessoas que treina o funcionário novo é quem está. Mas quem está tão ocupado que ele não está tendo tempo de treinar. Então, qual foi o desafio? E se eu tivesse um guru, um oráculo, que esse funcionário novo, tudo que ele quisesse saber, ele pudesse perguntar? Desenvolver uma inteligência artificial, obviamente vem aí o desafio do banco de dados, do fluxo de informações, o Big Data, que a gente já falou isso em outros episódios, e virou um assistente virtual, que tudo que você quer saber, você pergunta, como que eu faço para passar o produto tal no código de barra? E essa IA interage com você. Primeira aplicação de IA no treinamento dos funcionários. Nós estamos falando de exemplos. Esse mesmo supermercados, no televendas, dependendo da agressividade com que o cliente falava com o atendente, ou às vezes o atendente, ela modificava o tom da resposta para algo mais familiar, algo mais amigável, reduzindo atritos. Então, olha para você ver do que nós estamos falando dessa aplicação. Eu acabei de dar, alguns minutos atrás, um exemplo de uma IA atrelado à câmera, evitando furtos. E na hora de fazer pedido? Você tem lá, dependendo do seu varejo, você pode ter 1.000 itens, mas você pode ter 5.000, 10.000. E todo relatório de sistema, se for um bom sistema, vai te dar um negócio chamado curva ABC de vendas. Então, você sabe o que gira e o que não gira. Só que, às vezes, na hora de fazer o pedido, você está tão ocupado que não lembra de entrar no sistema para fazer o pedido que a gente chama da compra técnica, inclusive obedecendo limite de compra, não ultrapassar aquele valor. Muito bem. A inteligência artificial pode acoplar nisso,
te ajudando a fazer o pedido. Te indicar qual é o pedido ideal. Então, por isso que não está sendo dito somente a inteligência artificial. Nós estamos falando dos agentes de IA. Então, o que são os agentes de IA? Porque quando eu falo de forma genérica, inteligência artificial, mas eu posso ter um agente de compra. Uma inteligência artificial de compra. Programado para fazer aquela análise e depois uma recomendação. Uma recomendação. E aí, vamos falar de machine learning, né, das máquinas que aprendem, porque a IA, depois que ela é colocada lá no seu... na sua loja, é à medida que você vai alimentando a IA com aqueles dados, é que ela vai aprendendo. Então, as primeiras recomendações podem não ser as melhores, mas à medida que ela vai aprendendo. Então, o que são esses agentes de IA? São softwares específicos, IAs específicas, especializadas num determinado segmento para poder te ajudar. Então, não adianta você falar que vai perguntar ao ChatGPT o que você... Se você perguntar ao ChatGPT como eu devo fazer um post para dar mais engajamento, ele vai te passar lá, óbvio, porque como é IA generativa, muitas pessoas já perguntaram isso, ela já aprendeu e vai te trazer isso. Mas os agentes de IA são projetos específicos. Então, se você realmente quer usar a IA para o seu negócio, vai requerer estudo, levantamento de dados. Então, é um projeto, é um investimento. Não é um simples comando que vai resolver a sua vida. Então, é disso que nós estamos falando. É IA que vai te ajudar a treinar as pessoas. Então, à medida que você tem o IA, como é esse exemplo de um oráculo, né? O Google da minha loja, as pessoas querem perguntar tudo ali. Então, você pode ajudar no treinamento. Você pode ajudar no sentido de prevenção de perdas, porque à medida que ela começa a ver os produtos que estão desperdiçando mais. Então, eu falo que inteligência artificial não é um departamento, ela é transversal. Você pode ter soluções e agentes de IA no financeiro, no RH, na gestão comercial, principalmente na gestão comercial e por aí afora. A gente ouviu muito sobre IA também voltado para questões de logística. Tinha um conceito de gêmeos digitais, Gêmeo né? digital. Que eles conseguem replicar uma operação real numa operação digital e traçar ali as alternativas mais eficientes. Eu acho que a IA ficou muito claro que não tem como a gente deixar de considerar e todo mundo tem que começar a usar de alguma maneira. Pequeno, médio ou grande, tem que usar, tem que ganhar ali a habitualidade com ela e aos poucos vai ganhando eficiência. Isso, é ir aprendendo. A Kate Enckel, que é uma pessoa que eu aprendi a gostar, está presente em muitas edições da NRF, ela deu exemplo que ela criou um gêmeo digital dela e ela falou assim, olha para você ver, eu falo inglês, estou aqui divulgando um curso meu e eu crio um gêmeo digital, que esse gêmeo digital ele fala todas as línguas do mundo. Então esse meu curso, ele nasce falando todas as línguas do mundo. Olha aí. Um outro exemplo que ela deu, e eu gosto sempre de comparar de exemplos que a gente tem aqui no Brasil, né? Tem aqui no Brasil uma plataforma que você pode utilizar como banco de imagens de famosos, já com fotos pré-programadas ou falas genéricas, e aí você contrata esse famoso para fazer propaganda para o seu negócio com um custo muito mais baixo, porque ele não tem que ir lá. Parece personalizado, mas não é. Parece personalizado, mas não é. Muito obrigado. Acho que era essa palavra. Só que aí ela deu um exemplo, que criou um gêmeo digital da Jennifer Lopez. E aí, obviamente, a Jennifer Lopez vai ter um contrato de licença lá com aquela marca. E se você é apaixonado pela Jennifer Lopez, no dia do seu aniversário, você vai receber um vídeo da Jennifer Lopez te dando os parabéns. Então, quer dizer, é a inteligência, o gêmeo digital lá da Jennifer Lopez, trabalhando e dando os parabéns e mandando, né? E não é só isso. Um projeto é caro para você executar. Então, já que eu vou errar, eu tenho que errar barato. Então, se eu crio gêmeo digital, que pode ser tanto no ambiente, quanto pode ser de uma forma de atendimento, e você vê aquilo atuando, você fala, não ficou bom, vamos corrigir. Né? Então, nós estamos falando de coisas que, na minha visão, esse ano apareceu, porque ano passado falou muito de inteligência artificial, mas esse ano apareceu isso. Então, para mim, é uma coisa que ainda está para ser consolidado, nós vamos ter que ver isso acontecendo. Mas já vem com muitas aplicações. Eu acho que esse é o grande diferencial da NRF 2025 para 2024. As aplicações de inteligência artificial mais amplas, extremamente variadas,
E a gente ficou com a sensação de que esse tema ele vai se transformar rapidamente. E a gente logo viu, né? A gente voltou de Nova York e logo apareceu uma inteligência artificial chinesa desbancando de alguma maneira a NVIDIA, os grandes do mercado, que estava nadando de braçado, todo mundo falando que a NVIDIA estava anos-luz à frente, na verdade já viu que não é, e a sensação é que esse mercado vai estar o tempo inteiro em constante transformação. Qual que é a dica que fica sobre inteligência artificial para o lojista brasileiro? Primeiro, você não pode ser genérico. Não adianta você, igual fazer pesquisa, o que eu posso vender que o cliente vai gostar? Não é isso. Inteligência artificial, eu vou ver se eu lembro da frase, porque essa frase fez muito sentido. Se não me engano, a frase é assim. Do jeito tradicional, você procura as respostas. Na inteligência artificial, primeiro você define as perguntas. O segredo está na pergunta. Exatamente. Porque e a pergunta tem a ver com o seu objetivo. Então, a primeira pergunta é: qual é a dor que você quer resolver? Você quer resolver problema de furto? Então, nós vamos começar a buscar formas para resolver isso. Não, você quer resolver problema de comprar melhor? Então, primeiro, defina muito bem a pergunta para depois você reunir dados, informações para construir o seu projeto de IA. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, IA não é um projeto que você encontra empacotado na esquina. Cada um vai fazer o seu. Marcos Fábio, mas é possível encontrar alguma empresa que já pode me dar alguma coisa que eu soluciono? Porque aí essa empresa fez o dever de casa. Ela falou assim: qual é a dor que eu quero resolver? Ela se especializou nisso, utilizou IA para isso e depois vai vender isso. Então, ela foi específica e vai vender a solução. Que, inclusive, é o que eu acredito que vai acontecer, Daniel. Eu não vejo num horizonte de curto prazo o nosso varejo, principalmente para o pequeno e médio, ele sendo capaz de construir grandes projetos de IA próprio. Eu consigo ver grandes fornecedores de tecnologia olhando para a dor do varejo e cada um na sua especificidade oferecendo aquela solução ali para aquela dor. E às vezes segmentado, para farmácia, para pet shop. Isso, exatamente isso. Né? Então, o que ficou para mim a IA que vai ajudar muito o varejo não é essa IA que a gente está vendo rasa. Ela pode nos dar um gostinho, tá ótimo, mas não é dessa forma. Legal. Uma frase que eu gosto também é aquela, né? Você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial. Você vai perder o seu emprego para alguém que saiba usar a inteligência artificial melhor do que você. Da mesma forma que muitas pessoas perderam o emprego por não saber o Excel. Perderam para outras que sabem o Excel. Né? Então, acho que é isso. A lógica é essa. Muito bem. Inteligência artificial, então, tema de destaque da NRF desse ano. E a gente passa agora para o chamado Phygital. O termo Phygital, aliás, quando eu fiz uma palestra e botei o Phygital, alguém falou assim, tá errado ali. Erro de digitação, né? Isso, na verdade, é porque quando começou a se falar nem físico e nem digital, Phygital, qual foi a primeira coisa que veio à cabeça? Então, está dizendo o seguinte: nem só loja física, eu também preciso estar no meu ambiente virtual. Tá ótimo. Primeiro passo é isso mesmo, é por aí. Só que sabe aquela história de quando você está num ambiente e você entra no outro, você toma um choque de realidade? Igual quando você está numa sala com ar-condicionado e quando você muda do ambiente, a sala não está climatizada, você toma aquele choque. Muito bem. Se você está numa loja bonita, com design, aquele ambiente todo agradável, iluminação, tudo voltado para o conforto aos olhos. E quando você vai para um ambiente virtual, você encontra aquele... como é que eu vou dizer? Aquela coisa parecendo uma planilha, tudo assim, tudo empacotado, não é o mesmo ambiente, então você sente um choque. Espera aí, o ambiente que eu estou na loja e você vai para o virtual, ele é completamente diferente. Isso é o pior que pode acontecer. É o pior que pode acontecer. Na verdade, está se tornando pior, porque antes, quando nós estávamos acostumados a ir para o ambiente digital, você não esperava isso. Então, o exemplo que eu gosto de dar é supermercado.
Você está no supermercado, você tem as prateleiras, você tem uma lógica de consumo, aqui é higiene, aqui é material de limpeza, setorizado lá. Só que quando você está no supermercado virtual, na grande maioria, são os produtos. Então você não tem aquele ambiente igual um supermercado. Então você não se sente estando dentro de um supermercado. Você sente que você está dentro de um site comprando produto. Muito bem. Tem uma loja lá, que é a Crate & Barrel, está aqui um espelho dela, que ela é uma das lojas que faz isso muito bem. O ambiente físico dela e o ambiente digital, você não sabe qual que é um, qual que é outro. Então o desafio aqui é, Daniel, você acha que essa foto aqui é do ambiente físico ou do digital da loja? Aparentemente é a loja física. Física. Só que essa foto é do site. Ou seja, a proximidade entre a loja física e a loja... Só que quando eu falo é do site, mas você encontra isso lá também. Entendeu o que nós estamos falando? Existe essa conexão. Existe essa conexão. Então, gera essa fluidez. Você não toma esse choque de que antes você estava no ambiente todo preparado para te receber e agora só tem lista de produtos ali para você comprar. Então, acho que isso é uma das coisas, né, muito, muito bacanas. Tem uma experiência muito interessante da Coreia do Sul. O que eles fizeram? Tentando vender por aplicativo, eles não estavam conseguindo. Então, o exemplo de uma loja que tentava vender por aplicativo não estava decolando. E ela via que o sul-coreano é um dos povos que mais trabalham no mundo. E como eles vão embora para casa de metrô, o que eles fizeram? Eles colocaram no metrô banners igualzinho ao ambiente de supermercado com QR Code. Então, enquanto as pessoas estavam esperando o metrô, como atrás parecia a parede do supermercado, elas faziam as compras dando o QR Code ali naquele produto e quando chegava em casa o delivery estava feito. Então, olha para você ver. Foi trazer o cliente para o ambiente mais próximo da loja que o aplicativo não estava conseguindo, fez aumentar as vendas. Eu acho que fica essa lição para quem está nos ouvindo, no sentido de é inevitável que você tenha uma operação digital hoje em dia e que essa operação digital seja o mais próximo possível da sua operação física. Até mesmo porque eu gosto de enaltecer, eu gosto de estabelecer uma diferença. Canal digital da sua loja física é diferente do e-commerce que a gente conhece. Canal digital eu vendo no físico, mas também vendo no WhatsApp, tem um site, mas ele é um canal digital. O e-commerce, da forma como a gente conhece, tem muito mais tecnologia, algoritmo, é outra pegada. Aí você fala, Marcos Fábio, mas você está dizendo que o WhatsApp, o Instagram também é online. Não, sim, mas... É um outro canal. Mas é a pegada, é a mentalidade. Uma coisa eu tenho o vendedor, tenho a loja física e tenho um site que vende o meu produto. As vendas ali não são elevadas, a pegada ali é você ofertar um ambiente em que eu, como consumidor, que queria comprar nessa loja, mas cheguei em casa 8, 10 horas da noite e não consigo entrar, mas quando eu entro lá no site, eu vejo o mesmo ambiente. De um marketplace ou de um site voltado para venda, a pegada é outra. Né? São duas coisas diferentes. E essa questão de comércios fluido e sem interrupção, isso é prioridade hoje em dia? Acho que foi no início do nosso bate-papo que você disse assim, que no online ele não tem fila, mas quando chega na loja, ele tem fila. Né? Ele não quer ter. Mas ele tem, então ele não quer isso. E eu te falo que eu várias vezes... dependendo da pressa com que eu estou, aliás, a gente vive com pressa, quando você pensa assim em um lugar que você quer ir, você fala, não, mas lá tem que ir com tempo, porque nunca é rápido. Nunca é rápido ou para achar estacionamento, ou nunca é rápido porque tem sempre fila. Então, o nosso desejo é que fosse fluido. E já há algum tempo, as empresas têm investido em tecnologias para acelerar o checkout. Então, você pode... acelerar o checkout, tendo um processo de pagamento mais rápido. Eu gosto sempre de trazer o exemplo da B8, lá em Nova York, que é uma loja de foto e vídeo, que ela investiu muito nisso. Então, ela investiu para o checkout acontecer em até 2 minutos. Então, quer dizer, você tem tempo fazendo compra, prazer fazendo compra, mas na hora de você pagar, você quer papum ir embora. Né?
Só que isso ainda depende de um jeito tradicional. Ainda tem uma fila, ela anda rápido, mas tem uma fila, tem um caixa, você paga seu cartão e tudo mais. Com a evolução da tecnologia, então o que eu chamo de evolução de tecnologia? Estou falando de velocidade de internet, que é importante, de equipamentos como etiqueta eletrônica, etiqueta de radiofrequência, e de processos, né, que ainda não são tão bem utilizados. Então, por exemplo, no Brasil, o maior exemplo que eu posso dar são os self-checkouts dos supermercados, que tem um processo lá ainda, que você põe na balança, se não põe na balança, o sistema não reconhece a compra, você não pode passar uma grande quantidade de produtos de uma vez, e aí você não tem a agilidade da operação. Aí, alguns anos atrás, eu fiz um vídeo, se não me engano eu estava numa Euroshop, e se não me engano eu estava na loja da Decathlon, acho que é isso, eu estava na Decathlon, e o que eu estava mostrando? Que a compra já era diferente. Eu ia pôr no produto no cesto e não importa o jeito que eu colocava, porque você não estava à mercê da leitura do código de barra. Aquela hora que frequência, então. Aquela hora que você está comprando no supermercado, que o produto está congelado, ele limpa, não lê, aí tem que digitar aqueles números pequenos. Não, você passava ali, ela ali. Só que aí você ia jogando o produto vez por vez, finalizou a compra, você passa o seu cartão, paga. Então, uma melhoria do processo atual. Hoje, o comércio fluido está falando de outra coisa. Está falando, por exemplo, isso aqui já são experimentos, de uma cancela, você vai passar de uma única vez com o carrinho, de uma única vez, vai ler tudo aquilo que está dentro daquele carrinho e o seu celular já com o meio de pagamento... pré-cadastrado, seu cartão Você vai embora. Então, eu vou dar um exemplo. A passagem no pedágio com a tag. É isso. Né? Enquanto muita gente está lá na cabine parando, você tem uma tag lá que passa, leu aquela tag, você vai embora. Olha quanto que você economiza, dependendo da viagem que você está fazendo, que tem 4, 5 pedágios, olha o tanto de tempo que você economiza. É disso que nós estamos falando. Cada vez mais essas tecnologias se tornando mais acessíveis, aumentando cada vez mais o acesso a isso. Então, na visita técnica que a gente fez lá na feira, né, quando a gente estava fazendo a visita, qual era a grande pergunta dos nossos associados, participantes da missão? Mas quanto que é o preço disso? Já está acessível? E a tendência é quanto mais uso, mais barato, mais acessível. Mais acessível. A gente tem sentido que essas inovações de tecnologia, além delas chegarem cada vez mais rápido aqui no Brasil, estão chegando com custos cada vez menores. Isso é um lado positivo para o micro e para o pequeno, porque realmente democratiza o acesso à tecnologia e o importante é que o lojista ele tenha esse paradigma de querer oferecer o mais fluido possível, analisar as opções e implementar. E às vezes, a dica que eu dou às vezes você não dá conta de fazer em tudo. Uhum. Coloca naquilo coloca naquilo que às vezes é o que te gera mais gargalo. Quando eu falo de fluidez, eu quero falar de coisas simples. Por exemplo, self-service. Vamos falar de um restaurante. Uhum. Né? Você vai num shopping, você pesa, serve a comida, pesa, já escolhe o refrigerante, paga e vai embora. Porque depois que você terminar de comer, você foi embora. Em muitos self-service, não. Você vai lá, pega a fila do self-service para pesar, depois você tem que pegar outra fila do caixa para pagar. Eu só estou falando de uma mudança de um processo que já te ajuda. E sem contar que às vezes você vai embora bravo porque você queria ser servido com uma água, com suco, com refrigerante e a quantidade de garçons não estava. Lá no caixa você já fez a sua escolha. Você terminou de comer e não conseguiu pedir a bebida ainda. Exatamente isso. O processo não está fluido. Então, quando a gente fala da fluidez, e eu estou trazendo esse exemplo para dizer que ele não está atrelado só à tecnologia. Então, se você tem um determinado processo na sua empresa que te toma mais tempo, comece por ele. Uhum. Vai deixar ele mais fluido. Muito bom. Esse é um insight com relação a isso, muito importante e que dá para implementar. E com relação a experiências luxuosas e multissetoriais? Multissensoriais. Isso foi falado bastante lá, né? Num bate-papo que a gente teve em Nova York, você falou assim, Marcos, eu tenho procurado algumas coisas novas, eu estou indo a um museu que é diferente. Museu de Arte e Tecnologia. Museu de Arte e Tecnologia, porque não é só mais aquela coisa estática, né? Se você parar para pensar, a maior parte dos museus que tem aberto tem seguido essa pegada.
Não é mais só aquela coisa de você ver, ele é interativo, ele te traz outras experiências. Essa é mais uma aplicação da tecnologia no ponto de venda, no varejo físico. Então, você pode transformar completamente um ambiente de loja com um toque no botão. Então, nós estamos aqui nesse estúdio. Esse estúdio ele é físico, né? Estamos falando de mesa e tal. Então, por exemplo, se você fosse mudar a decoração desse ambiente, você ia precisar de chamar um decorador, comprar o material e tal. Agora, no ambiente de loja, você tem, por exemplo, painéis e que da noite para o dia, você pode estar em pleno inverno, você pode colocar toda a ambientação de loja de verão e você que está aqui dentro vai ver lá fora na janela como se estivesse olhando verão lá fora, ou vice-versa, né? Você pode climatizar a loja, baixar a temperatura. Então é muito comum aqui no Brasil, quando o varejista investe muito numa coleção de inverno esperando que faça frio, e quando não faz frio ele empaca com aquela mercadoria. Aí pensa assim, imagina se você tivesse uma ambientação tecnológica na sua loja, que o cliente ao entrar lá, sua loja vai estar um gelo, e você coloca toda a ambientação de inverno, então você pode vai estimular aquela compra. Isso está ligado à multissensorialidade. Primeiro, no visual. Segundo, que esses efeitos podem trazer para a gente não só visual, mas pode vir com aspectos de cheiro, de som. Então, trabalhando os 5 sentidos, né? Se o Réveillon desse ano, muitos DJs fazendo Réveillon com drones e os drones fazendo um show no céu, parecendo, quando foi o aniversário da morte aí do Ayrton Senna lá, fizeram a foto do Ayrton Senna com drones. Poxa vida, olha que experiência diferente isso, né? E numa das palestras a Kate Hackett trouxe essa loja que fica em Londres, a Ultenet, que fala disso, que ela consegue trazer experiências com um toque, mudando completamente o ambiente de loja e que faz com que as pessoas vão até lá porque fica instagramável, as pessoas querem ver como novidade, mas estão lá dentro, acabam comprando, porque tem uma novidade. Então, se antes você inaugurava uma loja diferente e as pessoas, não, você viu que bonita ficou a loja daquela pessoa e iam visitar, chega uma hora que esse ineditismo passa. Só que com o ambiente virtual, os hologramas e toda essa tecnologia, você pode ter uma nova loja a cada hora, se quiser. Um custo menor, uma agilidade maior. Agilidade maior. Se não me engano, quando a gente foi lá na loja da Louis Vuitton, em frente ali era a Tiffany que estava, e ela estava com essa pegada. Então, mesmo não estando nevando em Nova York, as janelas dela tinham um projetor e parecia que estava nevando. Quer dizer, estava um frio, muito frio, mas eles simbolizavam lá e parecia que você estava vendo neve lá coleção de inverno. E eles criaram essa ambientação. E provavelmente, como era tudo em LED, mudando de estação, eles conseguem outono, inverno. Então, essa multissensorialidade está ligada a isso. É você gerar experiências visuais intensas. Inclusive, muito valorizado pela geração alfa. Quer dizer, então, aí você já começa a emendar falando assim, poxa vida, como que eu vou atrair a atenção desses novos clientes? Então, é essa a pegada. E você trouxe aí geração alfa, novos clientes. Outro tema muito falado, conflito geracional. Estamos aí com 6 gerações ao mesmo tempo convivendo. E a gente falando de personalização, como é que eu personalizo uma coisa se eu tenho um mundo de gente completamente diferente no mercado? Tem uma coisa que eu falo o seguinte, a questão não é o produto diferente, é a forma de você mostrar esse mesmo produto para pessoas diferentes. Eu estava ontem com um cliente meu, e um cliente que está começando agora, engatinhando agora no marketing. E ele vende produto, material de limpeza, e o mesmo material de limpeza é para hospital, mas ele também pode ajudar a escola, pode ajudar supermercado. Só que a aplicação é diferente. Se você faz uma comunicação genérica, você não está falando para ninguém. Agora, se você vai lá e fala, ei, você que é de supermercado e sofre com problema de não sei o quê, poxa vida, você já fez isso de forma direcionada. Então, essa personalização que a gente está falando é como você conversar a linguagem das gerações, fazendo com que você desperte o interesse dessas gerações, né? Então, quando a gente olha para isso, se você para pensar assim, meu pai tem 82 anos,
Meu pai, muita tecnologia vai afastá-lo. Uhum. Então, ele precisa ter naquela empresa que pretende conquistar a atenção do dinheiro dele, alguma coisa que tenha a ver com o estilo de vida dele. Ok? Mas essa empresa não pode ter só isso, ela tem que conversar com a outra geração. Porque senão também ela não vende. Senão fica muito nichado. Senão fica muito nichado. Então, o desafio do comércio não é vender para um único público, é conseguir comunicar de formas diferentes com vários públicos. Então, por exemplo, quando a gente vai falar da geração Y e da geração Z, né? Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que já são pessoas que já partem do pressuposto que você tem um aplicativo. Você não tem aplicativo? Não? Como? Como que alguém nesse dia de hoje não tem aplicativo? Gostam da live commerce, elas já querem conversar com alguém de outro lado da tela. Já são pessoas que cresceram com a consciência mental muito maior do que a minha, por exemplo. Então, elas querem entender se faz teste em animais, se está engajado com alguma coisa, e querem pagar de forma facilitada. Então, você quer parecer um ET para esse, quando você pergunta se você aceita por aproximação, aí o lojista fala, o quê? What? Não, peraí, não. Você tem que estar antenado. E nisso eu tenho até que dar os parabéns para o varejo brasileiro, porque eu falo assim, como é para receber, todo mundo corre atrás. Né? É aquela boa velha história. Você não tinha um meio de pagamento, escutou isso a primeira vez, você achou que isso é meio estranho. Você não quer voltar para trás, uma vez que você tem uma facilidade, né? Da terceira vez que você escuta, você aceita aquele meio de pagamento, você já está procurando saber quem fornece aquilo para você trazer, porque você não quer perder receita. Então, essa geração, ela quer ver mais vídeos do que foto. E ela quer ver vídeos em situações reais e não em vídeos produzidos demais. É uma geração que acredita mais no depoimento de outro falando sobre o produto do que da própria loja. Então, hoje em dia tem muitos influenciadores que conquistam muitos seguidores porque eles pegam a propaganda de um produto milagroso e falam assim, deixa eu testar mesmo para ver se funciona. Quer dizer, é uma outra pessoa que em tese é isento que vai mostrar isso. Então, essa geração quer isso. Né? Ela não está tão evoluída assim quanto a alfa, que está lá na frente, que já conversa, joga online com outras pessoas do outro lado do planeta, mas são pessoas que não querem um dinossauro na loja. Eu acho que o segredo está em você, lojista, entender que você precisa conhecer as características das gerações, analisar qual é o público que você quer atender no seu negócio e realmente responder, oferecer no seu negócio atributos, processos, talvez até produtos específicos, mas você precisa estudar e conhecer a diferença das gerações. Isso, tanto é que a personalização vem disso. Quando a gente está falando da hiperpersonalização, fala muito disso. O que é a pegada? Eu poderia afirmar hoje, não dá para, eu não tenho a estatística, mas eu poderia afirmar assim que esta geração 90% tem uma rede social. Então significa que se essa pessoa te compra e tem uma rede social, significa que ela já deixa muito claro quem ela é, o que ela gosta, que tipo de coisa que ela segue. Só que você pensa, Marcos Fábio, se eu tenho 1000 clientes, eu não consigo entrar em 1000 perfis e saber de cada um. Mas eu posso ter uma solução de IA, ao agente de IA voltando lá, que me diga quais são os perfis de pessoas que são os meus clientes, que gostam, por exemplo, de blusa básica. Que são mais básicos, que tem uma pegada mais de natureza. E eu posso ter, inclusive, num tema que a gente ainda vai falar, que é ecodiversidade. Inclusive, se eu tenho muitos seguidores que têm uma causa ligada a um determinado ambiente, sei lá, ou causa animal, ou causa do idoso, se a gente tem muitos seguidores, talvez seja ali a bandeira que eu tenha que levantar para poder gerar identidade. Só que você não vai dar conta de fazer isso, mas uma IA programada, então olha o projeto de IA, qual é a pergunta que eu quero... qual é a pergunta que eu tenho que fazer para procurar a resposta, pode nos trazer isso. Então, essa
esse é o grande desafio. Aquela pergunta, você conhece o seu cliente, que sempre fazem para a gente? Está mais complexo. Está mais complexa, porque eu até falo, Daniel. São muitas gerações. E nós somos vários clientes em um só, no nosso micro momento de consumo. Hoje, na hora do almoço, eu tenho um almoço de executivo. Eu vou num restaurante mais refinado, eu sou o executivo. Mas na sexta-feira, no último horário do dia, eu quero um churrasquinho sentado num banco, falando besteira e comendo e tomando uma cerveja no bico. Sei lá, os micro momentos de consumo são diferentes. Mas, inegável que esta geração... Então, o que é o desafio? É quando eu vou na loja, reconheço as gerações pelos meus vendedores. Então, quer dizer, eu tenho que ter um vendedor que conversa com a geração Baby Boomer. Eu tenho que ter vendedor que conversa com a geração Alpha ou com a geração Y. E é tão natural isso que se você coloca lá 5 vendedores de gerações diferentes, na hora que o cliente entra, e se você deixasse o vendedor estático, este cliente já iria se direcionar com o vendedor que tem mais a cara dele. Né? Instintivo, né? Instintivo. Muito bem. Algo mais sobre conflito de gerações? Tem um aqui que eu quero trazer, que é a diferença aqui, inclusive um termo que surgiu muito esse ano, não sei se você teve a oportunidade de escutar, é que eles estão, já é um termo novo que está vindo, eles estão juntando o Z com o alfa, estão chamando de Zalfa. Os alfa. Estão falando assim, os alfa, né? Os alfa, tá juntando isso. Tem uma diferença aqui básica para outra. Essa geração que está vindo, você vai ter... Eles gostam de experiências mais imersivas, são mais intensos, gostam de games. Então, gamificar o seu negócio, né? Trazer aquela coisa igual da loja do Harry Potter, que você tem que passar em cada lugar da loja e tem que descobrir qual é a peça para no final você ganhar um brinde. São movidos para isso. Então, games são bem-vindos. Né, que criar games. Aí uma vez uma pessoa me perguntou, Marcos, como é que eu crio um game? Eu falei, já brincou com o seu filho de caça ao tesouro? Isso é um game. Né? À medida que o bom e velho álbum de figurinhas que você tinha que preencher lá, aquele é um game. O desafio é conseguir completar o álbum. Então, é propor um desafio, tem alguma dinâmica, ali, né? Já são pessoas que já entram muito no caminho da realidade virtual, realidade aumentada. Então, a presença daquele óculos para gerar aquelas experiências. Então, porque ele já vive isso muito mais do que a geração X, do que a geração Y, e quem dirá a nossa, né? Então... E eles já têm autonomia de consumo muito cedo. Eles já escolhem o que querem muito cedo. Não só escolhem, como influenciam, inclusive. Exatamente. Né? Então tem muito isso. E aí, o espaço de entretenimento para eles é fundamental. Mas é diferente. Não é só mais o entretenimento. Por exemplo, o restaurante tem que ter o parquinho, pula-pula, né? Para as crianças brincarem. Que bom, vão gastar energia lá, né? Mas nós estamos falando de muitas vezes você ter espaço de entretenimento, inclusive digitais. Né, de criar ali um ambiente ali de competição, um espaço para ele experimentar. Então, essa história de experimentar a sua roupa online, essa coisa, então tem muito disso. E tem uma coisa muito legal falando dessa geração. Gostam de grupos, gostam de coletividade na hora de uma causa, de comprar. Então, nós estamos falando muito das comunidades. A gente escutou muitas palestras falando disso. Grandes marcas deixando comunidades lá com 150, 200 pessoas, e que quando vão lançar um produto, entram nessa comunidade. Então, atenção aí, comunidade não é quando você cria uma comunidade e entra lá de vez em quando, não. É ter interação constante, vai testar, e aí você tem um canal aberto e essa pessoa pode falar com você diretamente. Então, quando a gente coloca aqui, né, que a gente a vida inteira acostumou de cima para baixo, né, era do topo para a base. Então, a empresa decidia uma coisa e era isso que ela empurrava lá para baixo. Agora não, é bottom-up, ou seja, é o que a comunidade está falando, que está vindo, as empresas estão assumindo como estratégia, né? Gostam muito de causas, então se difere um pouco por causa dessa intensidade, uma intensidade maior. Okay? E influenciam muito as outras gerações. A gente percebe, inclusive foi falado isso na NRF, que muitos pais
já assumem algumas características dos filhos, porque os filhos eles trazem isso e são ativistas, no sentido de pai, não acredito que você está consumindo essa marca eu li que não é uma marca sustentável. Mãe, eu não acredito que você está consumindo isso. Então eles já têm essa questão de influenciar outras gerações, por isso que é preciso ficar de olho. O lojista ele tem que estudar e entender melhor aí o que move essas novas gerações para conseguir oferecer no seu negócio. E vamos lembrar que essa geração é uma geração que vem com muito conhecimento, muito conteúdo, mas ainda, para algumas coisas, não tem a experiência de vida. Então, acabam sendo muito efêmeros, né? Quando a gente vai ficando mais velho, você vê uma coisa e fala, não vou criticar, porque tem que ver os dois lados da história. Essa aí não, viu uma coisa, já sai sentando o dedo lá, já vai compartilhando, já vai fazendo cancelamento. Já vai cancelando, então tem que tomar cuidado com isso, né? Muito bem. Já estamos partindo aqui para a parte final dos nossos destaques. Queria falar com você um pouquinho sobre o que foi dito de experiência do colaborador na NRF desse ano. Foi um tema relativamente novo, a gente não tinha parado para... E não teve muitas palestras disso, não. Na verdade, esse tema surgiu nas falas de quando se estava falando de experiência do cliente, também surgia falas falando que temos que cuidar da experiência do colaborador. Uhum. Isso tem a ver muito, Daniel, com essa nova geração. Tem um empresário lá da minha cidade que ele fala de um jeito, e eu respeito muito, e ele já, se não me engano, ele já está com 80 anos, alguma coisa assim, e ele fala assim, não, nós somos a edição limitada. Aí eu falei, mas por que edição limitada? Não, nós somos aquela geração que se compromete por uma ordem, não por uma... Né? Então, quando fala limitada, não produz mais essa geração. Ele falava disso. Eu falei, mas outras gerações limitadas são geradas, né? E desde que as pessoas começaram a olhar para essa questão do propósito, começaram a procurar um sentido. Eu gosto de falar assim, se você pergunta para uma criança assim, o que você quer ser quando crescer? Ele sempre vai procurar, na memória dele, coisas que alguém faz que ele acha legal. Ele acha assim, pô, que negócio legal que esse cara faz. Então, bombeiro, pô, é legal, salva a vida. O TikTok, pô, é legal isso que ele faz. Então, eles sempre olham para uma coisa que enche os olhos. Uhum. Mesmo sem saber o trabalho que dá para fazer isso legal. Porque o bombeiro, até salvar a vida, teve que enfrentar fumaça, arriscou a vida e tal, mas fica ali o que é legal. Quando você olha para o varejo, o que de legal tem dobrar roupa, desdobrar, tirar poeira, demonstrar produto o dia inteiro? Uhum. Essa é a parte chata da tarefa. Só que se você não tem a habilidade de demonstrar para essas pessoas o que você faz de legal, ele só vai ficar com a parte chata. Então, eu trabalho com sucessão familiar já há muito tempo, e o que a gente fala muito na sucessão familiar? O filho vai querer continuar o negócio do pai pela forma como o pai chega em casa. Se o pai chega em casa todo dia, cara fechada, bravo, só contando os problemas que teve na empresa, e de repente, às vezes, sendo até ríspido nas respostas com o filho, ele vai falar assim, quê? Isso que meu pai faz aí, não quero para mim não quero chegar em casa assim não. É exatamente dessa forma. Então, um dos grandes influenciadores que vai fazer o seu filho seguir a sua profissão ou não é a forma como você demonstra a sua relação desse negócio, a sua relação com esse negócio. E a mesma coisa está ligada à experiência do colaborador. Se ele não consegue perceber algo de legal que ele faz, ele não vai conseguir engajar, porque essa geração que engajava, porque era uma ordem, então se mandou eu obedeço, ela não se engaja mais por isso. Vai procurar outro lugar para trabalhar. Ela vai procurar outro lugar para trabalhar. E o turnover alto, e aí a pessoa não se encontra, e aí é muito mais fácil criticar, é muito mais fácil falar que o problema está nessa geração, mas a pergunta que eu sempre faço, e eu acho que isso é um tema legal, esse é um tema que dá para discorrer aqui, como que eu vendo o meu negócio para o meu colaborador? Uhum. Eu falo com ele que eu vendo roupa, ou eu falo com ele que eu ajudo a dona Maria, que está formando o primeiro filho na história da família dela, a encontrar uma roupa bonita, porém acessível, para ela ir lá na formatura. Porque isso é legal.
Agora, tudo que eu tive que fazer para isso acontecer, não sei se é tão legal assim, porque demonstra que eu tive que dobrar, desdobrar, ir no estoque, procurar várias coisas. Mas quando eu vejo a história que está por trás daquilo. E isso é que nós estamos falando da experiência do colaborador. Porque não adianta eu querer dar uma boa experiência para o cliente se a experiência do colaborador for ruim. Esse que é o ponto, né? Se a gente não está com um colaborador que veste a camisa engajado no trabalho, ele não vai conseguir passar tudo aquilo que você planejou passar na experiência do consumidor. Só que, para mim, a mentalidade e o convite que eu faço, inclusive, para os nossos espectadores, é olhar para isso de um jeito diferente. Antes eu esperava que ele chegasse comprometido. Hoje, antes eu falava, eu tenho um emprego para você, o salário é esse. Devia bastar. Devia bastar. Hoje não. Hoje eu tenho que seduzi-lo para o meu negócio. É um desafio a mais para o empreendedor, mas que é essencial. E aí, à medida que você faz isso, você vai construindo o que a gente chama dessa experiência do colaborador. Então, por exemplo, se você consegue demonstrar para o colaborador as coisas boas que estão no resultado do trabalho dele, então, o impacto. Então, por exemplo, isso foi um outro caso. Logo que eu cheguei, eu fiz uma série de convenções de venda e eu estava numa rede de loja e falei assim, você já parou para pensar nas histórias que você escuta quando algum cliente está comprando o seu produto, que ele pode estar comprando aquele produto para dar de presente para o primeiro afilhado dele que está nascendo, que pode ser o primeiro neto, que pode ser que é para ir no casamento, ou para ir para uma entrevista de emprego que ele sempre quis, ele precisava, isso no caso de uma loja de roupa. E quando você pensa que você está fazendo parte daquela história, você muda a sua relação com o que você faz. É muito mais legal. É muito mais legal. Acho que fica aí o desafio para o empreendedor também prestar atenção nisso. O seu colaborador hoje também precisa ser seduzido. Isso. A palavra para mim é essa. Antes você tinha que conquistar o cliente e o funcionário você pagava, não. Agora você tem que conquistar. Você tem que conquistar, além do seu cliente, o seu colaborador. Faz parte, esse é o mercado, né? Bom, vamos aí para o tema do ESG, que também foi abordado na NRF. O ESG também percebo que houve uma maturidade na abordagem, uma coisa mais pragmática e menos sonhadora de aplicação desses conceitos. O que você achou? Eu penso que, inclusive, eu não posso deixar de comentar aqui nesse nosso podcast que quando estávamos na NRF, nós estávamos há poucos dias do Donald Trump assumir a presidência. E quando ele assumiu, ele já veio cumprindo suas promessas de campanha, saiu do acordo de clima que tinha, começou a trazer uma série de outras coisas, ideologia de gênero, começou a colocar algumas coisas que ele acredita. Ok. Mas o que eu percebi é que as empresas estão deixando essa pauta filosófica, tipo a pauta woke, deixando essa questão filosófica muito mais de um discurso, até mesmo porque não é a empresa que está deixando, é o cliente que está se cansando do discurso e ele está querendo dizer o seguinte, efetivamente, qual é a prática que você tem para me mostrar? Então, esse conceito que a gente está trazendo aqui, que foi falar de ecodiversidade, que não é só a sustentabilidade ambiental, mas que está falando de inclusão social. Então, quer dizer, não adianta você preservar o verde e as pessoas morrendo de fome. Né? Não adianta você estar dizendo tem que preservar, mas às vezes você está gerando muito mais problema com aquilo. Então, o desafio é o equilíbrio. E quais são as práticas reais da empresa naquilo? É só um discurso ou ela realmente está fazendo? Então, eu sempre falo o seguinte, eu prefiro muito mais a empresa que realmente trocou o papel normal pelo papel reciclado do que a empresa que foi para a TV fazer uma propaganda de alguma coisa que às vezes é muito mais para aparecer. E é isso que essa geração está falando. Efetivamente, o que você está me mostrando que você está fazendo. Tem que ser verdadeiro e autêntico. E o que você está fazendo também só para a sociedade. Então, o ESG, porque quando começou a falar de ESG, quer dizer, vinha muito uma pegada só ambiental. Aí o ESG trouxe o conceito ambiental, social e governança. Governança são as práticas, né? Compliance e por aí afora. Que às vezes o pequeno não olha muito para isso. Tá bom. Agora, o S, né? Quer dizer, o environment, que é o de ambiental, ok, nós estamos olhando para o S. O social, impacto social. O impacto social que você está
gerando, a transformação que você está Eu gerando. acho que a importância disso para o empreendedor brasileiro é ter essa noção de que o consumidor está de olho. O consumidor se importa com isso e isso tem impactado aí suas preferências de compra e de consumo. Então, acho que fica essa lição. Os 3 eixos são importantes, mas aqui o destaque é o quanto que o social ganhou aí de relevância. Antes estava muito mais no ambiental. Então, vamos dizer exemplo. Você é um pequeno empreendedor, tem uma loja, às vezes você e sua esposa, e aí você vira e fala assim, não, mas isso aí é só coisa de grande. Não, se você tira o plástico e troca por outra coisa, você já está tendo uma pegada ambiental. Uhum. Mas e no social? Né? Às vezes, de repente, você tem lá um funcionário uma mulher que é separada, que tem que, antes de chegar na loja, tem que levar o filho na escola, depois tem que chegar, depois na hora do almoço sai correndo para fazer isso. E às vezes você não olha para aquilo e às vezes você pode ter uma ação para com aquela pessoa olhando para isso de uma forma diferente. Ah, mas eu estou fazendo para mas você está fazendo para mas todas as outras vão se sentir abraçadas, né? Exatamente. Então você começa a olhar para pequenas coisas. É um monte de uns que vão fazer os milhares. Né? Não, e nesse aspecto, os associados das nossas CDLs têm oportunidade, porque todas as CDLs, em geral, promovem ações sociais relevantes nos seus municípios e os associados sempre são convidados a participar de alguma maneira. Acho que isso já é um bom caminho, né, para cada um tentar fazer a sua parte. Penúltimo tema aqui para a gente tratar. O que você tem a dizer, por que você destaca o termo Super Speed? Porque se a loja online, se o e-commerce está numa velocidade absurda, então pensa comigo. Dependendo de onde você está, você faz um pedido em desses sites aí e você está recebendo no mesmo dia. Aqui em Brasília eu já passei por isso e fiquei super satisfeito. Comprei na hora do almoço, antes do final da tarde, o produto já tinha chegado em casa. Né? E se você tem algum problema também com aquela mercadoria, você também resolve rápido. Se precisar devolver, devolve rápido, né? Uhum. E aí quando você chega na loja, se você não encontrar essa mesma velocidade, porque uma das moedas fundamentais é o tempo, então, exemplo, se você deixa para fazer suas compras só a cada 15 dias ou quando o representante passa, e se você está faltando uma mercadoria no seu estoque, possivelmente aquela pessoa que acostumou a precisar daquele produto e conta com você, passou hoje, não chegou ainda, passou amanhã, não chegou ainda. Na hora que é o 3º dia que ele está precisando e viu que você não tem, ele vai para o concorrente ou vai para a internet. E se ele descobrir que a internet supre ele muito mais rápido que você perdeu esse cara. Então, você precisa diagnosticar rápido, identificar rápido, fazer rápido, para não deixar esses espaços. Então, por exemplo, é óbvio que eu espero juntar para fazer compra, é melhor, porque às vezes eu tenho mais volume e tudo mais. Mas não dá para você demorar 15 dias para descobrir que seu estoque de camisa malha branca, tamanho M, acabou. E que aí, a hora que você faz o pedido, mais um tempo de pedido, você está ficando lento. Lento significa não ter o produto lá na ponta da gôndola. E aí, você está empurrando o cliente para outro lugar. Não dá para, quando tem um processo de troca, isso demora mais... Entende? Então, quando nós estamos falando de Super Speed, é cada vez mais a integração dos canais. Então, o que eu chamo de integração de canal? Hoje, você já tem, isso acontece muito na cadeia de suprimento dos supermercados. Hoje, a indústria já tem integração direta com a gôndola. Sai da gôndola, já sai da gôndola, já gera pedido automático e já volta, então, um suprimento e ressuprimento absurdo. Tá bom, mas se você não entender que seu negócio tem que acompanhar essa velocidade, que é uma coisa impressionante, né? Assim, então, uma coisa que eu falo, eu tenho o direito de ficar velho, eu tenho o direito de desacelerar, meu negócio não. Então, se você está no seu negócio, se você vê que você não está mais no mesmo ritmo, ponha gente que vai dar o ritmo, faça de um jeito que vai dar aquele ritmo que a pessoa precisa. Então, quando a gente está falando disso, é cada vez mais essa integração. E aí, Daniel, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Assim.
Se você pegar, por exemplo, material de construção. Material de construção, você não compra todo mês de um fornecedor diferente. Você já tem o fornecedor de metal, de torneiras, que vai ser aquele que você compra toda vez. Tubo e conexão, você já tem o fornecedor. Tinta, você já tem. Então, se você já sabe que você compra daquele, por que você fica toda vez no bom e velho processo de seguir aquele fluxo? Automatiza isso. Isso nada mais é do que uma demanda do consumidor. E aí o lojista, o empresário, ele tem que responder. O super speed quanto tempo você está levando para atender o seu consumidor, que cada vez quer mais velocidade. E tem gente olhando e fazendo isso, e tem gente que não está fazendo isso. Pronto. Simples assim. Simples assim. E a inteligência artificial está aí para te ajudar, né? Para te ajudar a fazer essa compra mais rápido, a fazer o pedido mais rápido, a olhar para o seu estoque para ver, já fazer a predição, que é uma coisa importante da inteligência artificial. A inteligência artificial, quando você senta, vai fazer uma reunião gerencial, olha para DRE, olha para indicadores, você está olhando para passado, né? Nós estamos em fevereiro, vamos olhar para janeiro. A inteligência artificial, o benefício dela é predição. Baseado no que está agora, X produtos vão faltar. Então, isso é importante falar isso também. Muito bem, muito bem. E o último tema que a gente destacou aqui para falar sobre os destaques da NRF, o tema da segurança. Eu, particularmente, notei na feira, especificamente, mais soluções voltadas para a segurança nos expositores. Acho que um problema que para nós brasileiros já era muito recorrente, muito normal, me parece que nos Estados Unidos está cada vez maior. Não só na feira eu vi mais dispositivos voltados para segurança, como nas próprias lojas. As lojas ali de Nova York, várias delas, farmácia, supermercado, Target, com prateleiras com portinha e que você não poderia pegar o produto, você tinha que chamar o atendente para ele abrir e te entregar. Achei isso muito interessante, uma mudança de paradigma. O que você identificou aí sobre segurança? Segurança nós temos que dividir em dois momentos. Esta segurança que você está falando, da pessoa, né, das lojas, não levar o produto embora, a segurança em si mesmo, né, de lá, né, do sistema de segurança da empresa, mas nós estamos falando o seguinte: tem quantas NRFs, que você também está lá todo ano, que a gente fala de dados, Big Data, cada vez mais, inclusive. Dados cada vez mais. Aí você pega, por exemplo, um Brasil que aprovou a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se por um lado, cada vez mais você está querendo dados, tem uma lei dizendo que cada vez menos você pode usar esses dados da forma como você pretende. E os dados têm muito valor, né? Então, era muito comum lá chegar na CDL de uma cidade, falar assim, não, aqui você pode me dar o mailing aí dos associados. Quantos não foram esses pedidos, né? Para você fazer uma ação comercial. E de repente, no passado, se você estabelecia, por exemplo, uma parceria com uma empresa de cartão de crédito, ela te patrocinava em troca desses dados. Hoje você não pode fazer isso mais, né? Hoje você tem... isso é crucial. E se você está cada vez mais ancorado em dados, quem que me garante que esses dados não vão vazar? Quem que me garante que esses dados não vão sair do seu servidor para lesar alguém? Então, essa é uma grande preocupação. Cibersegurança é uma grande preocupação. E não adianta você que está nos ouvindo achar que isso é só coisa de empresa de tecnologia, porque não é. Vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, minha mãe teve um problema, precisou de ser socorrida rapidamente, e nós fomos procurar uma internação para ela, e vai para uma central de internação e tal. E, de repente, eu recebo, 20 minutos depois, o telefone de um médico, ou de um suposto médico, dizendo que minha mãe estava na fila de internação, mas que por R$15 mil ele conseguiria uma vaga VIP. Ou seja, ele ia furar a fila. Poxa vida, você com a sua mãe passando mal, precisando ser internada, não tinha vaga. E aí alguém te oferece isso e o cara se apresenta como um médico, no desespero, o que você faz? Ou o que muitos fazem? Cogita e dá um jeito. Caiu num golpe. Agora a pergunta é, onde esse cara
chegou no meu número de celular, porque minha mãe mora numa cidade que o código de área é um, eu moro em outra cidade que o código de área é outro. Como que esse cara conseguiu? Tão rápido. Esse cara invadiu o banco de dados, possivelmente, ou lá da unidade de pronto atendimento onde minha mãe estava sendo tratada, ou da central de leitos, que é para poder conseguir isso. Em algum lugar ele conseguiu esse dado. Né? Nós todos os dias, não sei como é que está aqui para você, eu já coloquei meu telefone aqui, você tem uma compra feita no seu cartão, aperte tanto para bloquear. Quer dizer, isso alguém pegou lá, ou no meu banco, ou alguma coisa parecida com isso. O tempo todo com isso. Só que quando você está falando de banco, tem grandes sistemas, tem um batalhão de pessoas trabalhando isso atrás, é uma coisa. Nós estamos falando, então, de cibersegurança, falando no que você pode estar lesando um cliente. Então, se por um lado, a gente está falando que tem que ter dados, tem que ter dados, tem que ter dados, tem que ter dados, né? Eu acabei de fazer uma compra antes de vir para cá, né? Não sou daqui de Brasília, a pessoa me cadastrou, pediu todos os meus dados. Quem que me garante que aquela empresa vai proteger esses dados dessa forma? Então, esse é um ponto, né? Esse ponto que você tocou, que tem muito de empresas de tecnologia, que já é muito comum, né? O telefone está preso por um cabo de aço. Então, isso é para preservar mesmo o mostruário aí. Mas o que eu mais vi falar e falou-se muito está ligado à questão da cibersegurança aí. E muita tecnologia aplicada em sensores, né? Você tinha até trazido o exemplo. A inteligência artificial já detectando um movimento de furto. Então, existem soluções cada vez mais tecnológicas para as lojas nesse sentido, e existe também a preocupação dos próprios estabelecimentos cuidarem com responsabilidade da segurança dos dados dos seus clientes. Muito bem. Muito bem. Passamos pelos principais pontos da NRF. Acho que já deu aí mais de hora de conversa para a gente tentar resumir aquilo que foi mais visto, mais falado lá. Marco, queria pedir já para você providenciar aí suas mensagens finais para os nossos ouvintes. Te agradeço de novo por ter nos acompanhado e elogiar muito o trabalho que você faz com a gente. A gente levou um grupo aí de 80 líderes, mais ou menos, do sistema CNDL, e você nos ajudou muito lá para fazer esse processo de conhecer a feira, identificar os temas mais relevantes, está aqui compartilhando com todo mundo que está ouvindo aí esses conhecimentos. Obrigado. Deixa aí sua mensagem final para o pessoal. Bom, eu que tenho que agradecer, né, Daniel? Porque se eu estou aqui é porque vocês depositaram confiança no meu trabalho. E eu falo que é um desafio, porque uma coisa que eu respeito muito na CNDL e, obviamente, em todos os seus associados, é também o nível de exigência do grupo, né? São pessoas que estão com acesso ao mundo, então são pessoas que você tem que trazer o melhor para eles mesmos, porque eles também estão antenados, cada um está estudando dentro do seu segmento. Como mensagem final, eu queria dizer assim, eu estudo varejo há muito tempo, eu sou varejista, então há muito tempo eu tenho essa pegada, né? Assim, eu trabalho com consultoria, mas eu falei, eu quero ter uma coisa minha também para... eu quero ser cavaleiro com um cavalo. Eu escutei isso uma vez, uma vez eu escutei isso, eu falei, ótima essa frase. O que eu sempre falo é assim, primeiro, movimento gera movimento. Então... às vezes as pessoas me perguntam, precisa ir todos os anos na NRF? Eu falo assim, quando você está lá todos os anos, não parece que as coisas estão evoluindo, porque você está ali todos os anos vendo. Então você vê um tema hoje, outro ano, então você está vendo isso aos poucos. Fica sem ir 2 ou 3, que quando você volta lá parece que... Mudou tudo. Parece que mudou tudo. Então é movimento, né? Temos que estar antenados. E uma outra coisa que eu queria dizer também, talvez para acalmar o coração das pessoas que às vezes se sentem aflitos, é que o movimento é importante. Mas a intensidade, cada um vai fazer a sua. Se você fala, não, eu tenho que aprender isso rápido. Às vezes você pode correr de morrer querendo fazer num ritmo que você não dá conta. Quem quer correr uma maratona que não está preparado, né? Então, comece fazendo. Pronto. Inteligência artificial, comece experimentando. Comece olhando para essas coisas, olhe com um olhar diferente para o seu negócio. Então, para mim, é esse o grande recado. Dizer que eu estou lá no meu Instagram,
O meu Instagram é um Instagram profissional. As pessoas, Instagram pessoal. O pessoal tá lá as coisas do dia a dia. Agora é @MF Gestão de Negócio, é o nosso Instagram. Canal do YouTube tem mais de 10 mil inscritos. Tem muita palestra lá, tem muita coisa que eu coloco. E a gente se vê por aí, né? Já faço agora a primeira palestra pós-NRF com a CDL Teófilo Otoni, se não me engano. Depois tem em Divinópolis, estamos fazendo roadshow aí. E em outras oportunidades aí também. Você pode contar sempre comigo, no que depender, estamos aqui à disposição. Muito bem, muito bem. A gente agradece, parabéns aí pelo trabalho que você tem realizado e o Sistema CNDL conta com você aí para compartilhar todo esse conhecimento. Muito bem. Muito bem, e a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.